Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos, mais uma vez, ministrar a palavra. 1 Samuel, capítulo de número 17, um texto muito conhecido, irmãos, muito conhecido, mas o Espírito Santo mais uma vez falou conosco, ainda por esses dias. E eu confesso aos irmãos que no culto passado, nós estávamos falando de caverna. E nesse culto nós vamos falar de vitória, em nome de Jesus. O culto passado nós falamos de dificuldade, mas nesse culto nós vamos falar de oportunidade no meio da crise. Porque Deus quer instruir você que em todo tempo Ele é Deus. Seja a prova, seja a dificuldade, seja a alegria, Ele é Deus que não te abandona, que está contigo e que te escolheu antes mesmo da fundação do mundo, para que você seja uma bênção, assim como você já tem sido. 1 Samuel 17, nós vamos ler do verso 23 em diante. Vai dizer assim a palavra do Senhor: estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa do seu pai Israel. E então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu, e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? Mais uma vez, verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Por enquanto, até aqui, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, do qual o Senhor deseja ministrar os nossos corações nessa noite. Eu confesso, Senhor, que essa noite para mim é uma noite especial. É uma noite de alegria, uma noite de felicidade, porque sobre tudo o Senhor é fiel, ó Pai. E eu lhe peço, Senhor, que venha abrir o meu entendimento, venha me dar sabedoria, instrução e preparo para ministrar a Tua igreja, Senhor, que veio com, Pai, uma sede não por algo do homem, mas por algo do Senhor. Eu não sei a resposta que os Teus filhos esperam, mas eu lhe peço, me usa como instrumento nessa noite, para trazer resposta a esta igreja, e que os Teus filhos saiam fortalecidos pelo Senhor, e na força do Seu poder, assim como nos diz a Tua palavra. É o que nós oramos e já lhe agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus, aleluias. Irmão, o cenário aqui é conhecido. Eu não quero me atentar muito à leitura, até porque o horário já está estendido, mas queria dizer aos irmãos que esse cenário é conhecido. Você sabe a história de Davi. Todos que estão aqui conhecem a história de Davi, sabem aquilo que ele enfrentou nesta dificuldade de enfrentar o gigante Golias. E o Senhor falou comigo em alguns pontos desse texto. Você pode depois ler todo o capítulo na sua casa para se enriquecer com um pouco mais de detalhes, mas eu quero tentar, ao menos nessa noite, trazer uma ministração mais direta aos irmãos. E aqui nós vemos uma situação simples. Israel, que era o povo escolhido do Senhor, estava sendo afrontado. Havia uma nação cujo era representada por gigantes, afrontando o povo de Deus, e um homem chamado Golias tinha
a incumbência de afrontar diretamente o povo de Deus. Era um costume para que eles evitassem mortes em massa na antiguidade, separarem dos dois exércitos os melhores guerreiros. E então, no meio dessa batalha, aquele guerreiro que vencesse, para que fosse evitada uma morte em massa, o guerreiro que vencesse, então teria o direito de vitória sobre toda a guerra e não seria necessário mais mortes. Eles apenas colocariam um outro povo a seu serviço e venceriam a batalha. E como esse costume acontecia, então se levanta do lado dos filisteus um gigante chamado Golias. E esse gigante, por ter capacidade, irmãos, ele se levanta contra o povo de Deus. Porque nós até temos coragem quando lidamos com um inimigo que julgamos ser no nosso mesmo nível, que tenha o nosso mesmo tamanho. Se você olhar para alguém que tenha talvez o mesmo porte, você até arrisca se defender contra ele. Mas como se defender diante de um gigante que a gente vê como sendo maior que nós? Como se defender diante de algo que parece grande aos nossos olhos? E então nós lemos o texto dizendo que todo o exército de Israel, estando de um lado e ouvindo as afrontas de Golias, a Bíblia declara que todo esse exército se estremece. Todo esse exército estava com medo, porque geralmente é assim: se você lidar com um problema pequeno, você não se amedronta, mas quando vem o gigante, irmão, você treme a perna. Quando vem o gigante, você se abala. Quando vem o gigante, o medo bate na tua porta. E falando de problemas, quando você enfrenta um problema pequenininho, você imagina ter poder para conseguir superá-lo, para conseguir vencê-lo. Isso é um problema, mas ainda está ao meu alcance resolver. E eu imagino toda aquela nação de Israel dessa mesma maneira. Eles tinham uma guerra, eles tinham um problema, eles estavam no meio de uma crise e eles precisavam resolver. Só que o problema não era pequeno. A Bíblia diz que o problema se chamava Golias, era um gigante. E eu não sei quantos problemas você enfrenta, quantas dificuldades você enfrenta, mas eu tenho certeza de uma coisa: quando você julga que essas dificuldades são pequenas, então você não tem medo de encarar as dificuldades, não é assim? Nós temos facilidade em lidar com problemas pequenos, mas quando o gigante vem, nós nos acovardamos. E é isso que aconteceu com todo o exército de Israel. Eles se acovardaram. Da mesma maneira que os filisteus, o exército de Israel era também preparado para a batalha. O rei Saul era alguém de porte, alguém grande, do qual o próprio povo orou a Deus pedindo. Então foi um pedido do homem: nós queremos um rei. Deus concedeu Saul, um homem de porte, um homem com uma boa armadura, um homem com um bom tempo de guerra, um homem preparado, mas que na mesma maneira que o resto do exército se acovardou. E eu começo a aprender aqui que muitas vezes aquele que nós imaginamos que vai à frente da batalha para nos defender, não chega. Talvez você pense assim: se eu passar por um problema, aquela pessoa vai me ajudar. E é justamente essa que falha. Quem já passou por isso aqui? Quando você enfrenta um problema grande que você diz: não, aquela pessoa eu posso contar, ela vai chegar, ela vai me ajudar a vencer esse gigante. A pessoa só cochicha e fala assim: olha, é difícil, hein? O problema é grande, eu não vou conseguir ajudar, não tenho o que fazer. Desiste, deixa eles vencerem a guerra. Talvez no meio do exército era a conversa que rolava. E aí aquele que você menos espera, e agora você vai começar a entender um pouco, aquele que você menos espera, que era alguém que foi levado apenas para saber dos seus irmãos. Vai lá, Davi, vai saber como estão os seus irmãos, vai levar alguma coisa para eles. Aquele que você menos espera é aquele que Deus usa para enfrentar o gigante para você. Aquele que você imagina que não tem capacidade, não tem preparo, é justamente o que Deus vai usar para derrubar esse gigante na tua vida.
Então, irmãos, isso é tremendo, porque eu vejo Deus cuidando de tudo e glorificando o nome dele em tudo. Porque quanto menor nós somos, maior Deus nos faz. Que glória Deus receberia se Saul chegasse e enfrentasse o gigante? Porque Saul era um homem de porte, era um homem de armadura, era um homem preparado, era um rei capacitado. Que glória Deus receberia de alguém que enfrentou um gigante e venceu, com armadura, com uma bela espada. E você conhece o texto, Davi, ele se propõe a enfrentar esse gigante, e quando ele se propõe a enfrentar o gigante, ele não está muito interessado no tamanho do gigante, ele está interessado na afronta que aquele gigante fez ao Deus que ele servia. E eu quero dizer para você que todo gigante que se levanta na minha vida e na tua, você não tem que se preocupar com o tamanho dele, mas você tem que se preocupar com a afronta que ele está fazendo ao Deus que você serve. Porque esse gigante não vai permanecer de pé, porque maior é o Deus que você serve, que está contigo. Você não pode se abalar, irmão. E talvez você se sinta como Davi, o menor da casa, o mais pequeno, menos preparado. Mas o menos preparado é aquele que está disposto, e é aquele que Deus usa. Talvez você está dizendo assim: por que Deus me usa? Porque você está disposto. Senhor, eu não tenho tanto preparo, eu não estou tão pronto, mas Deus está te usando, porque enquanto está todo mundo com medo, você se levantou para fazer. Então Deus vai te usar, Deus vai realizar algo através da sua vida. E então eu vejo aqui nesse texto, irmãos, de uma forma bem breve, que nós, apesar de estarmos vivendo um problema, de estar enfrentando um gigante, nós aprendemos que o vencedor é alguém que não vê tempo ruim para vencer. Tem gente que diz assim, ó, é bom você tentar ganhar algo quando as coisas vão bem, mas eu quero dizer para você, nas maiores crises, nos maiores problemas, é que Deus pode honrar a tua vida. Nas maiores dificuldades é que Deus pode pegar você, alguém que está escondido, que ninguém sabe o nome, e te colocar nos lugares altos. Por quê? Porque você é alguém que confia em Deus e não na sua capacidade. Você é alguém que é anônimo para o mundo, mas Deus conhece o teu nome, e é isso que você precisa levar adiante, irmãos. Faça dessa crise tua uma oportunidade de vitória em nome de Jesus. O inimigo vai tentar te derrubar, isso é natural, ele vai tentar, mas a Bíblia diz que se ele tenta para cair. Ele tenta não para se manter de pé, mas para cair, porque o inimigo ele vai tentar. Então não tem um momento certo para vencer. Sabe o momento certo de vencer? A partir do momento que você decide: eu não aceito perder. E eu quero que você profetize para alguém, isso é com base na palavra. Diga assim para alguém: eu não aceito a derrota, porque Deus é na minha vida. A Bíblia diz que nós perdemos batalhas, mas a guerra e a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Então não é, irmão, não tem momento ruim. A crise veio, não tem como ser promovido no trabalho, mentira do diabo. A crise veio, não tem como arrumar emprego, mentira do diabo. A crise veio, não tem como prosperar, mentira do diabo. Porque a crise veio lá no meio do povo de Israel, o gigante estava a ponto de derrubá-los. Então o rei falou: ó, quem conseguir derrotar o gigante vai ter riqueza, vai ter a minha filha e não vai pagar imposto, a família inteira. Davi fala: o quê? Todo mundo está vendo como crise, para mim é oportunidade. Quem vai ter um salário desse em lugar nenhum? Filha bonita, riqueza e sem pagar imposto. Olha que maravilha. Então, muitos olhavam o gigante e falavam: misericórdia. Davi falou: é ali que eu vou fazer a minha aposentadoria, né? Por quê? Um gigante só, e ele contava com Deus que estava com ele. Então, irmão, você pode olhar a sua vida de duas maneiras. Uma é ficar com o olho no gigante, dizendo assim: ó, eu não vou conseguir derrotá-lo. A outra é você olhar para aquilo que Deus te prometeu. Através de Saul a promessa era riqueza, a filha e os impostos pagos. Ele falou: é isso que eu quero.
E ainda mais do que isso, ele diz assim, ó, estão afrontando meu Deus, isso eu não aceito. E então Deus honra esse homem. Por quê? Porque não tem momento ruim para receber vitória. Você pode estar todo mundo contando testemunho de coisa ruim. Você vai estar glorificando a Deus e contando vitória. É dessa maneira que nós seguimos. É de glória em glória. Não é de choro em choro, não. É de glória em glória, em nome de Jesus. Você pode chorar, mas o choro dura uma noite. A alegria vem pela manhã. E é dessa maneira que nós seguimos. E eu queria que você entendesse que não tem gigante que não possa ser derrotado. Não estou dizendo que vai ser fácil. Grava isso. Não estou dizendo que vai ser fácil. Culto passado nós falamos de caverna. Gigantes difíceis. Às vezes, fatores externos te aprisionam. Às vezes você mesmo se aprisiona, perde a força, não tem mais ânimo, não tem vontade. Mas Deus é aquele que nos põe de pé, que nos chama para fora. E é dessa maneira que Ele quer fazer a gente seguir. Então, irmãos, não tem gigante que não possa ser derrotado. Tem muitas pessoas que dão cabo das suas vidas porque dizem, eu não aguento mais viver dessa maneira. Tenho certeza que você já conheceu alguém assim. Eu não aguento mais continuar a minha vida dessa maneira. Pessoas que se trancam, que se isolam. Da mesma maneira que nós falamos de Elias no culto passado. Pessoas que se retiram. E se elas não entenderem que aquele gigante pode cair por terra, elas não vão ter o ânimo necessário para se levantar. Então você precisa confiar que esse gigante vai cair. O primeiro passo da derrota do gigante começa na mente. Fala assim, ó, eu preciso derrotar esse gigante na minha mente. Tem pessoas que estão presas, é na mente. Não dá. Ela adotou, não dá. Eu não consigo, eu não vou, eu não vai, não dá. E aí ele adotou esse gigante para ele não consegue derrubar por terra, irmão. Derruba por terra. O gigante existe, vai ser fácil? Não, mas você vai ser vitorioso em nome de Jesus. Deus vai te capacitar, porque o que Davi tinha para derrotar gigante? O que Davi tinha para derrubar um homem de mais de, não vou entrar nesse mérito de tamanho não, mas era grande, mano. Davi não tinha nada. Aos olhos daqueles todos que estavam ali, era um anônimo. E é por isso que muitas vezes Deus pega alguém anônimo e fala assim, ó, você vai ser gerente. E aí os funcionários ficam assim, ele? Entrou ontem na firma? Quem já passou por isso? Entrou ontem na firma? Ele? É Deus. E aí? É Deus quem chama, é Deus quem seleciona. É alguém que está disposto a matar gigante todo dia. Que a maioria do funcionário, se apresenta um problema, ele corre. É ou não é assim? Sabe o funcionário que a empresa valoriza, irmão? Aquele que resolve o problema. Se você não resolver problema, tem 50 igual você no mercado. Agora, se você aprender a resolver problema, seu patrão vai pensar 10 vezes, porque ele vai lembrar todas as vezes que aconteceu um problema, ele resolveu, ela resolveu. Nós não podemos perder. Então, é dessa maneira que os gigantes começam a cair, as oportunidades começam a aparecer, porque nós temos que enxergar nos problemas oportunidades. Nós enfrentamos uma série de coisas por esses dias, irmãos, falando de forma pessoal, mas eu nunca pude provar tanto a fidelidade de Deus como nos dias de hoje. Eu nunca pude provar tanto crescimento, tanto aumento da fé, tanta, expectativa no incerto, que nos dias de hoje. Porque quando tudo vai bem, irmão, é fácil, é uma maravilha. Mas quando o gigante se apresenta, eu tenho uma decisão: ou eu vou para a guerra, ou eu fico cochichando aqui, que o gigante é grande demais para mim. Você tem que se decidir. Você tem essa opção. A decisão não cabe àquele que ministra, cabe a você. Você quer mudar de vida? Você quer vencer gigantes que estão te atrapalhando a ir além? Comece a derrubá-los por terra hoje. Dê pequenos passos. Davi não começa a vencer simplesmente indo de encontro ao gigante, batendo de frente, não. Ele se prepara, e você vai ver isso na palavra de Deus se você ler.
Porque Deus, Ele sempre nos prepara antes. A Bíblia vai dizer que quando questionam Davi, como você vai contra esse gigante? Você não tem capacidade. Ele é treinado para a guerra desde a sua mocidade. Davi fala para ele, quando eu estava com as ovelhas do meu pai, veio o leão, veio o urso, e eu livrei as ovelhas do meu pai do leão e do urso. Da mesma maneira que eu livrei as ovelhas do meu pai, eu vou livrar o povo de Israel. Então Deus começou a preparar ele no anonimato. Aprenda uma coisa aqui comigo agora, presta atenção nisso. Deus não vai conseguir fazer você crescer sem começar a te usar no anonimato. Tem gente que só quer ser usado por Deus quando for grande. Não, Deus começa no anonimato. Eu quero ser grande, Deus vai começar a te usar sendo pequeno. Porque primeiro Ele prova o seu coração e a sua fidelidade, para depois te colocar em lugares altos. E lá, Davi cuidou das ovelhas do seu pai, contra o leão, contra o urso, e as ovelhas não os devoraram. Mas Deus já estava preparando ele para que quando viesse esse gigante, ele observasse, no meio de uma crise, uma oportunidade de crescimento. E Davi viu isso. Ele foi em direção a esse gigante. Ele foi em direção àquilo que Deus tinha como oportunidade na vida dele, crendo que aquilo mudaria totalmente a sua história. Alguém que era anônimo, os irmãos sabem, o fim desse homem se tornou um grande. Não era alguém pequeno. Então Ele vai me preparar, Ele vai te preparar para que você enfrente esse gigante que você está enfrentando. Mas é no dia a dia, não é de uma hora para outra. Tem gente querendo enfrentar gigante de uma hora para outra, e na maioria das vezes fazem assim, Se você olhar o texto, quando esse homem fala isso para Saul, Saul fala assim, então faz o seguinte, pega a minha armadura e vai, porque nem a armadura você tem. Imagina só, Davi era um homem acostumado com o campo, pastor de ovelhas. Ele não era um homem de guerra. E então Saul, que era o rei de um porte bem maior, olha para ele e fala, pega a minha armadura e vai, coloca a minha armadura. E ele, para não desrespeitar o rei, ele chega a colocar, mas ele não consegue nem andar, tamanho era o peso da armadura. E sabe o que eu aprendo com isso? Aquilo que Deus deu para mim, não tem como você usar. Aquilo que Deus coloca na minha vida, não tem como você carregar, porque a armadura é minha. Mas Deus tem uma armadura especial para você. Deus tem algo especial a agregar na tua vida que eu não vou conseguir carregar. E dessa maneira Davi vai, não com armadura, não com uma boa espada, mas a Bíblia diz que ele separa ali as suas pedras e a sua funda. Olha as armas desse homem, pedras e funda, contra um gigante que estava afrontando todo o povo. Irmãos, é loucura. Qualquer pessoa em sã consciência iria dizer, esse jovem está louco. Olha o porte. É como se nos dias de hoje você pegasse o UFC da vida lá, um peso pesado, e colocasse contra um peso pena. Não tem lógica. É uma coisa totalmente sem lógica. Mas aos nossos olhos pode não ter lógica, mas Deus não precisa de lógica. Deus não precisa de lógica para Ele operar. Ele opera da maneira que Ele quer. Então Ele pega aquele peso pena com algumas pedras e a sua funda, e Ele começa a ir em direção. E talvez você diga, por que pedras e fundas? Porque Deus sempre vai te dar as ferramentas certas. Fala para alguém assim, Deus vai te dar as ferramentas certas para vencer o teu gigante. Não é para vencer o meu gigante, é para vencer o teu gigante. Cada um tem um. Então, a ferramenta que Deus vai me dar é uma. A ferramenta que Deus vai te dar pode ser outra. Talvez para mim seja necessária armadura, para você seja uma funda, para outros seja um arco e flecha. Não sei o que Deus vai te dar, mas eu sei de uma coisa, a ferramenta que Ele te dá vai te dar vitória. Você só precisa confiar. Então esse homem recebe a ferramenta certa, porque Deus dá. E quando ele recebe a ferramenta certa, ele vai em direção ao gigante, pronto para a guerra. Sabe o que impede muita gente de vencer gigante? Fala assim, pessoas não querem guerrear. Tem muita gente que não vence gigante porque não se levanta para a batalha.
E se levantar para a batalha não é só dobrar o joelho e orar, irmão, é se levantar mesmo. Tem certas coisas que você precisa falar. Não sei porque eu estou dizendo isso, mas Deus sabe. Tem certas coisas que você precisa falar. Para de guardar, começa a falar. Vai ter guerras que você vai vencer através do diálogo. Vai ter guerras que você vai vencer com inteligência. Vai ter gigantes que você vai vencer quando você parar de se privar no campo de defesa e partir para o ataque. Tem muita gente que não tem coragem de partir para o ataque. Deus quer te usar, mas Ele precisa que você seja ousado. Pergunta para alguém assim: você é ousado? Você é ousado? Até que ponto você está disposto a guerrear? Ah, eu quero um emprego melhor, eu quero uma vida melhor para minha família, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Até que ponto você está disposto a guerrear? Quantas madrugadas você já acordou orando, não sabe nem o que estava acontecendo no reino espiritual? Às vezes minha mulher até assusta, irmãos, é engraçado. Nós estamos dormindo, a hora que ela acorda, eu estou orando ali em mistério, ela não entende nada. Fala, meu Deus, o que é isso? E é batalha espiritual, irmão, é guerreando com o diabo se levanta, não é brincadeira não. Você sente o peso, você sente aquele, sabe, quantas vezes você já não acordou de madrugada, tentou gritar e ninguém te ouve, a voz não sai, é um peso, é uma coisa tremenda, você acorda repreendendo, dizendo, meu Deus, eu não aceito, mas está ali, é uma batalha, e eu vou parar de guerrear? Jamais, porque o inimigo não vai ter vitória na minha vida, de forma nenhuma. Ele é um derrotado. Mas se eu me calo, se eu deixo de partir para a guerra, ele começa a ganhar campo, porque guerra funciona assim, irmão. Imagina só, nós temos uma fronteira, uma divisão, e então o exército inimigo vai avançando. Se você não vem com fronte de ataque, ele vai entrando no seu território. Tem muitas casas que estão abrindo a porta para o inimigo entrar e ganhar território. Quanto da tua casa o inimigo já ganhou? Quanto território ele já entrou? É preciso abrir o olho. Porque se você não se levantar para pôr ele para fora, ele vai continuar ganhando campo até o ponto que você já não tem mais força para lutar. Então é preciso estar vigilante, irmãos. A ferramenta Deus vai te dar, mas para vencer gigantes só com atitude. Não tem como vencer gigante esperando. Davi, ele se levanta e vai de encontro ao gigante. Não dá para cortar o caminho, não dá para pegar o gigante pelas costas, não, é olho no olho. Deus quer que você encare o teu gigante de frente. Qual que é o teu problema? Tem gente que não consegue no médico fazer um exame porque ele imagina que tem um problema. E ele fala, se eu for lá e descobrir, misericórdia. Deus está falando para você, começa a encarar o teu gigante, irmão. Começa a encarar os teus problemas de frente, que Deus vai dar vitória. Para de correr de problema. Deus quer te exaltar, mas você precisa confiar. Não tem confiança nem de ir lá fazer um exame, porque tem medo do gigante. E Deus está querendo dizer para nós, ó, é tempo de nos levantar para a guerra. Está na hora de lutar. Eu não aceito a derrota. É dessa maneira. Eu não aceito a afronta do inimigo. O inimigo está dentro do seu território afrontando você. Você ouvindo a afronta e sem fazer nada. Misericórdia. Está na hora de se levantar. Não importa o preparo. Se Deus te trouxe até aqui é porque algum preparo você tem. Você não está de mão vazia. Deus não deixa ninguém de mão vazia. Deus te deu um preparo, mas é preciso atitude. Tem gigante que pode cair com um pedido de perdão, irmão. Sabia? Tem pessoas que há muitos anos não se falam, situações que não se resolvem, famílias que não se conversam pela falta de perdão, gigantes que podem cair com um pedido de perdão. Outros gigantes podem cair com reconhecimento, de você olhar para alguém que te ajudou muito e dizer obrigado. Olhar para alguém que um dia deu a mão para você e falou assim, ó, vamos passar por essa junto. Dizer obrigado, reconhecer aquele gigante, aquele problema, aquela situação cai por terra, mas não. Nós não temos a capacidade de reconhecer. Tem gigantes que caem quando você demonstra afeto. Eu conheço muitos casais
muitos casais novos, de mais idade, que já não conseguem mais demonstrar carinho pelo cônjuge, não conseguem mais dizer que amam, não conseguem mais demonstrar cuidado de alguma maneira. É situação que muitas vezes sai do foco mesmo. A pessoa valoriza mais quem está fora da casa do que quem está no dia a dia com ele. E eu estou dizendo isso para os irmãos porque são pequenas barreiras que atrapalham você de viver uma vida plena na presença de Deus. É gigantes que te atrapalham. Então, irmão, deixa Deus te usar. Está chegando a Páscoa, né? Você não precisa comprar um Ferreiro Rocher, não. Mas faz alguma coisa, compra uma caixinha de bis, fala, meu amor, tá aqui, ó. Vamos comemorar junto, a situação tá difícil. Mas vamos se alegrar, o que vale é a vontade, é o desejo, é a alegria no fazer, é reconhecer que aquela pessoa é importante, mas isso se acabou, irmãos. E sentimento, ele é mantido com pequenas atitudes no dia a dia. Não é você chegar e falar assim, ó, tá aqui um presente de R$1.000, virar as costas e esquecer que a pessoa existe. Não. O que mantém relacionamento é pequenas atitudes do dia a dia. É um agradecimento, é um reconhecimento, é um pedir de perdão, é ouvir um pouco mais aquilo que o outro quer dizer. Tem pessoas que não se relacionam bem. Então Deus quer trabalhar no nosso coração, irmão, romper esses gigantes. Deus quer que você tenha uma família abençoada, que quando o gigante se levantar, ao invés de ir um para cada lado do quarto, ou um para cada lado da cama, você dê a mão e vá orar, dizendo, Senhor, nós não aceitamos essa situação. E os gigantes vão caindo por terra, porque é preciso atitudes, mas é preciso também, irmão, suportar a acusação. Gigante vem para isso. Quantas pessoas eu já não vi no relacionamento dizendo assim, mas você fez isso e aquilo no passado. Mas você fez isso e aquilo no passado. Coisas que já foram perdoadas, mas que em qualquer discussão voltam à tona. Não houve perdão. Não houve restauração. É uma barreira que não foi quebrada. Então esse gigante está ali, é uma ferida ainda aberta que continua doendo. O que Deus está querendo dizer para mim e para você? É preciso cicatrizar essa ferida. Não tem como manter uma ferida aberta, você precisa curar. Às vezes uma pessoa te fez muito mal e você passou por aquela situação, mas não aconteceu o perdão. Não aconteceu a cicatrização daquela ferida. Então em todo tempo que você sente dor, parece que algo vai lá e cutuca aquela ferida. E você não consegue se sentir curado, livre daquela dor. E quem perdoa se livra da dor, irmão. Então é preciso suportar as acusações, as afrontas. Preciso ser, muitas vezes, alguém pacífico. Porque quando Golias olhou para Davi e falou assim, você é fraco, você é um moleque, você vem a mim com o quê? Um pedaço de pau, você está achando que eu sou cachorro? Imagina a afronta desse homem, irmão. Um homem gigante olhando para um menino e dizendo, você vem a mim como? Eu sou um homem de guerra, olha como você vai vir. E aí Davi faz algo que muda, irmão. Muda totalmente o aspecto da coisa. Porque ele diz assim, ó, você vem com a tua capacidade. Você vem com a tua espada. Você vem com essa lança. Mas eu vou a ti. Em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, você não entendeu isso, irmão? Meu Deus, você não entendeu. Isso aqui é igreja pentecostal mesmo. Eu acho que eu vim na presbiteriana, né? Deve ser isso. Irmão, Davi vai não confiando na sua capacidade, apesar de já ter derrubado um urso e um leão, mas ele não confia em si. Ele fala, ó, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. A força de Davi não vinha dele, vinha de Deus. Ele confiava que Deus iria enchê-lo, iria livrar o povo de Israel da vergonha. E ele confiava tanto em Deus que ele falou, a tua cabeça eu vou levar. Imagina, você olhar para o gigante, né? Tá lá, peso pena contra peso pesado. Aí você olha para o gigante e fala assim, eu vou levar a tua cabeça. Tem lógica? Não tem.
Nenhuma. O cara devia dar risada, como deu. Mas a confiança de Davi não era na sua capacidade, era em Deus. Tem muita gente confiando na força do braço. Faz assim, ó. Eu não posso confiar na força do braço. O braço pode até ser fortinho, irmão, mas tem gigantes que é só Deus que derruba. Eu vivi isso. Até onde eu pude ir com a força do braço, glória a Deus, aleluia. Mas chegou uma hora que a caverna veio. Acabou. A força do braço já era. Irmão, me ajuda em oração. Irmão, estou com dificuldade. Irmão, estou com problema. Irmão, me fortalece, porque pastor também é homem, também é carne, também tem pecado, também precisa de ajuda. E eu louvo a Deus porque teve irmãos que deram a mão e oraram com a gente. Teve pessoas que deram a mão e falaram assim, ó, vamos vencer esse gigante, o nome do Senhor vai ser glorificado. E hoje nós estamos aqui glorificando a Deus. Peguei a cabeça do Golias na bandeja e estou trazendo para a igreja dizendo, Deus nos deu vitória, aleluia. Deus é fiel, irmãos, e não é só na minha vida, é na tua também. Mas você precisa se levantar, porque quando você se sentir fraco, você tem que externar isso, ó, eu não tenho força, me ajuda. Eu não consigo ir sozinho, me ajuda. Falta um pouco de sinceridade em nós estamos cheios de ser super crentes, né? Não, eu estou revestido do Espírito Santo, eu já oro em línguas, Deus já me encheu, derramou poder, derramou unção, derramou graça, me usa com dons, tá? Mas quando a caverna veio, não importa se você matou 450 profetas de Baal, não importa, a caverna veio. Você perde a força. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando Deus te reveste, você vai sozinho, franzino, magrinho, com a pedra, contra um gigante e vence. Mas quando Deus não te reveste, irmão, quando Ele não age com você, ajudando você, é caverna na certa. Para mostrar para você que não é a tua capacidade, é o nome do Senhor. Não é o poder que você tem em si mesmo, mas é o poder de Deus que opera em nós, tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. É isso que a Bíblia diz. É o poder dele que nos aperfeiçoa. Então, a palavra para nós hoje é o quê? Vá à luta. Do que você desistiu? Quantos sonhos você já parou? Esses dias Deus estava me lembrando algumas coisas nesse sentido. Quantos sonhos que você não vem carregando? Desde a sua infância, juventude, maturidade, e você acabou desistindo porque eram grandes demais para você. Para aí um minutinho para pensar nisso. Quantas vezes você não sonhou com algo, dizendo, ó, eu gostaria de realizar isso, e aí aquilo se tornou distante demais, se tornou um gigantinho muito longe, não vou conseguir alcançar, não vou conseguir vencer. Quantas coisas você não enterrou, quantos talentos, quantas oportunidades, quantas crises que você poderia ter se tornado em grandes oportunidades que você não deixou passar, fazendo parte daquele exército que preferiu murmurar antes a confiar no que Deus podia fazer através da sua vida. Então a palavra de hoje é, vá à luta, continua persistindo, irmãos. Quando você olha para Davi, ele tinha algumas ovelhas que ele cuidava para o pai, mas mal sabia ele que Deus tinha um reino para que ele cuidasse. Olha isso. Ele cuidava apenas de algumas ovelhas, um cercadinho, mas a Bíblia diz que depois se torna rei, então ele começa a cuidar do reino. O seu pensamento às vezes está nesse curral de ovelhas. Deus só vai me levar até aqui. E Deus tem um reino preparado para você que você não tem coragem de ir à luta e buscar. Então, irmãos, não para de sonhar, não. Não desiste dos sonhos, porque só quem sonha, irmãos, alcança. Às vezes você quer só cuidar de algumas ovelhas, mas Deus está falando, eu quero que você governe, filho. Eu quero que você tenha uma posição de respeito. Eu quero que você seja grande, que as pessoas me reconheçam na tua vida. Que as pessoas olhem para você e digam assim, não há outra explicação, só Deus pode fazer isso na vida dele. Não tem explicação. Olha para a tua família e fala, pode alguma coisa boa sair?
Pode alguma coisa boa sair dali? Igual fizeram com Jesus. Pode alguma coisa boa sair? Pode. Porque você pode ser alguém diferente no meio da tua família. E eu falo com conhecimento de causa. Você não pode se curvar, irmãos. O mundo aí fora está tentando moldar você à maneira dele. Mas se você se levantar, você vai moldar esse mundo à sua volta à maneira de Deus. Olha que tremendo que Deus pode fazer. Só preciso confiar em Deus. Para finalizar, irmãos, tem gigantes que nós vencemos sozinhos. Golias mesmo foi o exemplo que Davi venceu sozinho. Ele não precisou de ajuda de ninguém. O próprio Deus entregou o gigante em suas mãos. E ele recebeu. Eu falei para você entender sobre a vitória hoje. Ele recebeu a filha, ele recebeu riqueza e ele recebeu os impostos. E além de tudo isso, Deus ainda deu o reino. Olha como é Deus. Uma atitude. Então, Deus ele sempre vai além das nossas expectativas. Davi falou o quê? Filha, riqueza, imposto. Deus falou reino. Você não entendeu? Filha, riqueza, imposto. Deus falou reino. A sua visão a respeito do que Deus pode fazer está muito limitada. Deus pode fazer mais. Mas você está com o olhinho aqui, Está na hora de abrir a visão. Que você possa confiar. E agora, para não ficar só nas minhas palavras, irmãos, nunca gosto de que fique só nas minhas palavras. 2 Samuel, capítulo de número 21. Nós vamos ler versículo 22 apenas. 2 Samuel 21, 22, para mim finalizar. Diz assim: estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Amém? Vou ler mais uma vez. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. A Bíblia aqui está dizendo que 4 gigantes lutaram contra Davi e seus servos. A Bíblia diz também que certa feita Davi se cansou. Mas quando Davi se cansa, há homens com ele que o ajudaram a derrotar os gigantes. Então, irmãos, o que eu quero trazer para finalizar a mensagem dessa noite é que vai ter momentos que eu vou precisar saber em quem eu posso confiar. Não sei se Deus já te mostrou alguma coisa, mas tem gigantes que eu vou vencer sozinho. Tem gigantes que Deus vai me dar graça. Outros eu vou vencer com alguns amigos. Outros eu vou vencer com alguns parentes. Alguns eu vou vencer em grupo no meio da igreja. Mas tem gigantes que eu só vou vencer com Deus. Não tem como vencer de outra maneira. Para muitas pessoas, Davi era louco. Mas sabe por que ele não desanimou? Porque ele sabia em quem confiar. No meio da sua prova você vai dizer assim, tá difícil, mas eu sei em quem confiar. No meio do seu problema você vai dizer, para mim é impossível, mas eu sei em quem confiar. Aleluia. A Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Então, para o mundo é impossível, para os soldados é impossível, mas para Deus nada é impossível. E se você sabe em quem confiar, continua confiando. Quero que você se coloque de pé em nome de Jesus, porque o dia de hoje, esse momento, é momento de você entregar ao Senhor os teus gigantes. É momento de você colocar nas mãos de Deus, dizendo, Senhor, os meus gigantes são esses. E eu quero entregar nas tuas mãos, porque eu sei que nas tuas mãos o Senhor vai me dar a vitória. Se eu tentar sozinho, eu posso perder essa batalha, mas se o Senhor entrar na peleja, o Senhor vai me dar vitória.
Vamos orar para que no nome do Senhor Jesus, esse gigante da tua vida caia. E você saia desse lugar ainda mais confiante que fiel é o Deus que te chamou e te escolheu, antes mesmo da fundação do mundo, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu coloco, Senhor, a tua igreja nas tuas mãos, na noite de hoje, Senhor. Tu sabes, ó Pai, a vida de cada um, Senhor, sonhos de cada um, projetos, Senhor, vontades e desejos. Há muitos gigantes, ó Pai, há muitas dificuldades, há muitas dores, há muitos problemas. Senhor, muitas pessoas se sentem inseguras, se sentem pequenas, se sentem anônimas, Senhor, não se acham capazes, ó Pai. Senhor, que nessa noite, em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha operar sobre essas vidas, ó Deus, dando, ó Pai, confiança no Senhor. Glória, Espírito Santo de Deus, que essa confiança venha trazer o alicerce necessário, ó Pai, para que quando, Senhor, os Golias se levantarem, para que quando os gigantes vierem, Senhor, eles possam enxergar a oportunidade, ó Pai, de glorificar o Teu santo nome, Senhor. Ó Pai, capacita nessa noite a vida desse irmão que se sente fraco, Senhor, que se sente perdido, que se sente incapaz, ó Deus. Mostra para ele, ó Pai, tudo que ele já passou, como o Senhor o trouxe até aqui, como o Senhor deu livramento, como o Senhor fez, ó Pai, o Teu reino avançar sobre a vida dele. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, vá quebrando barreiras, ó Pai, vá destruindo gigantes, Senhor, vá quebrando por terra todo o agir do mal sobre essas famílias, ó Pai. Se o inimigo tem ganhado terreno em cada um desses lares, Senhor, nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus, e declaramos, ó Pai, que a vitória, Senhor, é sobre a vida do Teu povo, Senhor, que esses gigantes, ó Pai, serão destruídos e o Teu nome receberá a glória, hoje e para todo sempre. É a nossa oração como igreja, crendo no milagre, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Vamos estender a mão assim na posição de quem vai receber, e já vamos finalizar esse culto na certeza de que Deus vai te dar a vitória, irmão. Em nome de Jesus, esse gigante vai cair. Profetiza isso na vida de alguém antes de ir embora. Esse gigante vai cair. Em nome de Jesus, esse gigante vai cair. Eu tenho fé. Da mesma maneira que o gigante está caindo na minha vida, ele vai cair na tua. E eu tenho mais gigante para derrubar, porque não é um. Aleluia. Pastor Sérgio está tocado pelo Espírito dizendo, se houver alguém, irmãos, no nosso meio que queira reconciliar com Deus. Eu não sei como você entrou aqui, talvez você entrou aqui dizendo, eu estou um pouquinho distante, estou um pouquinho longe, estou um pouquinho afastado. Isso não é vergonha, irmãos. Esse reconhecimento de estar um pouquinho afastado apenas te traz mais para perto. Para o inimigo, ele traz o seu coração que é uma vergonha, mas para Deus não. Para Deus é uma atitude de fé. Então, se houver alguém no nosso meio que tem esse sentimento, não, eu estou um pouco afastado, nós vamos orar por você. Antes de encerrar o culto, sai do seu lugar rapidinho, vamos orar rapidinho. Quero chamar o pastor aqui, vem aqui, pastor, vamos orar. Louvado seja Deus. E toda a igreja que está aí no fundo, que não foi tocado, que está bem, estenda a mão assim, ó, vamos orar. Aleluia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus,